Muito bem, você está aqui no mini curso sobre autobiografia. Eu sou o professor Tiago Amorim e quero mais uma vez dar as boas-vindas para você. Eu quero começar falando nessa nossa primeira aula, em que nós vamos tentar delimitar aqui o objeto desse curso, sobre o que nós estamos falando quando falamos de autobiografia, e já começar a dar os primeiros recursos, os primeiros instrumentos para você contar a sua história. De alguma maneira, contar a própria história é o que nos difere dos animais, de todos os outros seres do mundo. Por quê? Porque só o homem tem história. Quando você olha para os animais, que são aqueles seres mais próximos de nós, na escala dos seres, você vê que eles não têm passado, presente e futuro. Vou me explicar melhor. Quando um cão da raça labrador do ano 2020, se fosse assim possível, encontrar um cão labrador do ano 1992, eles se entenderiam facilmente. Isso porque os labradores não mudaram muito de 1992 para 2020. Não mudaram porque eles não são alterados pelo tempo. Os labradores e todos os outros animais e plantas não têm cultura. Não tem cultura, portanto não tem uma forma própria de se apropriar do tempo e da experiência deles aqui na Terra. Sim, os animais podem ser racionais em alguma medida, entretanto, eles não podem fazer referência subjetiva ao tempo e nem podem lidar com as próprias experiências ou as experiências da matilha, do grupo, etc. e tal, de uma maneira simbólica, significativa, como nós, seres humanos, podemos. Então, daí que eu possa afirmar que nenhum outro ser, para além do homem, tem história. E diz um dos filósofos espanhóis, o José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol do século XX, diz ele que o homem não tem substância, mas sim história. Quando Ortega y Gasset fala isso, ele está, na verdade, reforçando essa característica que parece nos diferenciar de todos os outros seres. Nós somos aquela espécie que tem história. Olha que interessante. Que podemos nos referir ao passado, que podemos inclusive contá-lo, narrá-lo para nós mesmos e para as outras pessoas. E nenhuma outra espécie na natureza é capaz disso. E desde os primórdios, o ser humano fez isso. O ser humano deixou registros, por exemplo, nas cavernas. E foram estes registros, e consequentemente o início da escrita, que nos permitiram saber um pouco sobre os homens de outros tempos, conhecer um pouco da história deles, saber quais eram os seus costumes e perceber, numa análise comparativa, o quanto o ser humano mudou ao longo dos milênios e séculos. Então, se nós, hoje, em 2020, não somos capazes de entender perfeitamente um homem de, por exemplo, 1530, é porque nós mudamos muito de lá para cá, porque nós não somos mais os mesmos, nós temos história, e a história nos altera. Daí que surge uma necessidade, uma responsabilidade para nós, para mim, para você, para todas as pessoas que você conhece. A responsabilidade de contar a história, a própria e a do tempo em que vive. Porque se nenhum outro ser na face da Terra pode fazer isso, resta esse dever a nós, homens, que não queremos nos perder no curso da história. E não queremos, inclusive, que os homens do futuro, os homens daqui a alguns anos, ou décadas, ou séculos, fiquem sem saber como nós éramos. Então há uma responsabilidade nossa em contar a nossa história. Mas essa responsabilidade, ela não é genérica, ela não é simplesmente um dever da espécie. Ela é uma responsabilidade também sua, pessoal, individual. Se homens são os únicos que podem contar a história do tempo em que vivem, você, precisamente você, é o único que pode contar a sua história, individual, particular. Diria Julián Marías, um outro filósofo espanhol que eu estudo bastante, irrepetível. Pare para pensar, não haverá na face da Terra, em nenhum outro momento da história, alguém como você, precisamente você,
com as suas características, com a sua formação, com a sua personalidade, com o seu código genético, com as suas aspirações, com o seu nome. Não haverá outro igual a você em toda a história humana. Então, quando o homem ou a mulher se furta, deixa de contar a própria história, é como se ele estivesse deixando de dar ao mundo, a todos os outros homens, um pedacinho do conhecimento sobre a vida humana que só ele pode dar, porque só ele tem aquela vida, só ele testemunha a história desde aquele ponto. Consegue perceber? É verdadeiramente uma responsabilidade individual essa a nossa, única. Então eu estou chamando você, olha só a proposta desse mini curso. Você não pode se deixar enganar, mais uma vez eu digo isso, disse isso no vídeo de convite, de abertura, você não pode se deixar enganar porque pelo tamanho do curso, tá? Serão minutos e poucas aulas densas que vão te abrir para novas possibilidades de conhecimento da tua vida e da vida humana. O meu trabalho, aliás, é sobre isso, né? Dar recursos para as pessoas conhecerem a própria vida e a vida humana. A vida humana, que não pode ser confundida com a vida de nenhum outro animal, de nenhuma outra espécie, de nenhum outro ser. Nós temos características próprias, nós temos os nossos limites, nós temos também as nossas capacidades, que são nossas, humanas, irrepetíveis em toda a vida. Então, voltando lá, neste mini curso, o que eu estou dizendo, começo dizendo para você, é o seguinte: você tem o dever pessoal de contar a tua própria história. Você deve dar ao mundo esse testemunho. E quando nós olhamos para o ser humano hoje, quando nós olhamos para as pessoas hoje, nós percebemos que, em parte, elas não estão vivendo tão bem e elas não estão conseguindo viver com sentido, dando significado às suas vidas, e não estão enxergando qual é a delícia de se viver humanamente essa vida, porque elas não sabem bem quem elas são, porque elas não têm certeza do que realmente é para elas nesse mundo. Elas estão confusas. Elas acreditam, inclusive, em propostas mágicas, em receitas e fórmulas que prometem para ela as 1000 delícias de uma felicidade abstrata, genérica, que ele vai conseguir se ele seguir X passos. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo para você e para te tirar um pouco dessa confusão, para te dar um pouco de autonomia de vida, de centralidade, de radicalidade, eu quero simplesmente, em 4 aulas aqui, te ajudar a começar a individualizar esse seu dever humano de contar a sua história, de dar o seu único testemunho, porque ele é único para toda a espécie. Então vamos lá, como é que eu começo a fazer isso? Bom, primeiro você precisa saber por que eu chamo isso, essa contagem da história, de autobiografia. Você sabe, se você for, por exemplo, a uma livraria, você vai encontrar em qualquer livraria uma seção de biografias, certo? O que é uma biografia? É uma narrativa de uma vida. Eu, Tiago, por exemplo, posso um dia querer escrever uma biografia do filósofo espanhol Julián Marías. Muito bem. Se eu for contar a biografia dele, eu, sendo um observador externo, alguém de fora, olhando a vida de Julián Marías, vou ter que contá-la de uma maneira ordenada e provavelmente cronológica. Eu terei que seguir uma sequência determinada, porque como não fui eu que vivi a vida dele, eu não consigo ter certeza do que era mais ou menos importante na vida dele. Daí que eu pegue um padrão de narrativa, que é o padrão cronológico, e vá fazer a biografia de Julián Marías assim: nasceu em tal lugar, em tal ano, estudou em tal escola, frequentou tal universidade, conheceu tal pessoa, casou-se, teve filhos, etc, etc. Ou seja, o olhar do biógrafo é o olhar externo que precisa ter um padrão de coerência, um padrão de ordem dos fatos daquele sujeito e, de preferência, um dos melhores, um dos mais fáceis de você seguir é o padrão cronológico. Agora, o que é autobiografia? Que é o que propõe esse curso te ajudar a contar. A autobiografia é quando você mesmo pega os fatos da sua vida, que você deveria conhecer melhor do que ninguém, melhor do que qualquer outra pessoa, você encadeia os fatos da tua história. Você dá uma sequência para eles que não necessariamente é cronológica. Exemplo,
Se eu, Tiago, fosse contar a minha autobiografia, e não mais a biografia de Julia Marias, mas a minha própria história, eu não começaria pelo meu nascimento. Mesmo porque, como dizia Chesterton, o meu nascimento é um conto que me contaram. Eu não tenho consciência do dia do meu nascimento. Eu talvez começasse a minha própria história, a minha autobiografia, narrando talvez o dia em que eu escrevi a primeira página consciente da minha vida. Quando já sabendo escrever, eu escrevi alguma coisa e tenho memória daquela escrita, porque eu sou também escritor. E isso é muito importante na minha vida. Então vejam, na autobiografia, você não vai se preocupar e não precisa se preocupar com padrões de narrativa externos que você tem que usar para fazer a biografia de alguém. Na autobiografia, você vai definir o padrão. Você vai definir qual será a linha mestra, qual será a espinha dorsal da narrativa, da sucessão de fatos que você quer contar sobre você e que você reconhece que são os mais importantes para te conhecer. Porque uma coisa também é verdade, é impossível você lembrar de todos os fatos e é impossível você contar tudo o que aconteceu na sua vida para qualquer pessoa, inclusive para você mesmo. Ou seja, você precisará de uma seleção. Você precisará de um princípio de seleção. Você terá que captar alguns fatos, usar da memória, aplicar um princípio de seleção e encadear de uma maneira que tenha sentido, primeiramente para você, depois para aquele que contempla ou lê a sua autobiografia. Mas isso é assunto para a aula 2. Na aula 2, na próxima, que eu espero que você continue, que você já não pare por aqui, porque olha a importância do que nós estamos tratando aqui. Já na próxima aula, eu vou começar a dar para você os mecanismos para fazer isto. Essa autobiografia, que tem essas diferenças para a biografia de outro, que você faça a sua autobiografia, quais são os primeiros recursos, como que você pode começar a aplicar alguns exercícios em relação à sua própria história para fazer a sua autobiografia. Começamos bem? Acredito que sim, espero que sim, que você esteja gostando. Mais uma vez agradeço você estar aqui acompanhando esse mini curso. Comenta, aproveita aqui, comenta aqui nas nossas caixas de comentários o que você achou dessa primeira aula, possíveis dúvidas que você tenha ficado. Foi só a lauda 1, como a gente brinca. Aguarda a próxima aula que tem muito mais.